Hoje vamos continuar esta série que durante todo o mês de agosto e também o mês de setembro temos vindo a falar acerca do Evangelho e o dinheiro. O dinheiro é um assunto bastante delicado hoje em dia nas igrejas, mas as Escrituras e o Evangelho, Jesus Cristo, fala deste assunto. E nós precisamos de colocar o ponto de vista de Jesus, a perspectiva de Jesus acerca de dinheiro. Este assunto não pode ser tabu, tem que ser ensinado para que nós possamos também compreendê-lo. Quanto mais compreendermos este assunto, melhor é para a nossa vida. E hoje o assunto que eu quero falar é o seguinte: ter dinheiro, ter a capacidade de ter dinheiro, nada tem a ver com fé. Isto é forte o que eu estou a dizer hoje. Porque ao longo de décadas fomos habituados, nós os cristãos, a ligar este assunto de dinheiro e também o assunto da saúde à fé. Se a pessoa tem uma saúde de ferro, ou se tem muito dinheiro e capacidade de ter dinheiro, é sinónimo no mundo cristão de ser uma pessoa de muita fé. Se a pessoa tem pouco dinheiro e se tem uma saúde débil, então é porque a pessoa tem pouca fé. E às vezes nós ouvimos estas expressões nas igrejas: tens que pôr a tua fé. Tens que colocar a tua fé. Se não estás bem financeiramente, se não estás bem a nível de saúde, põe a tua fé. Profetiza. Toma posse. E eu reforço este título dizendo que ter dinheiro nada tem a ver com profetizar, nada tem a ver com tomar posse. Porque Jesus Cristo nunca ensinou isso. Nunca nos ensinou isso. Homens ensinaram isso, mas Jesus Cristo nunca ensinou isso. Nunca. Então, o que é que Jesus nos ensinou? Ele promete suprir todas as nossas necessidades básicas. Ele nunca prometeu suprir os nossos luxos. Ele sempre prometeu suprir as nossas necessidades. Isso sim, Ele promete. Mas, o que é que Ele nos exorta? Nos exorta a trabalhar. Nos exorta a honrar os nossos patrões e compromissos. A honrar os empregados, se nós temos empregados. A pagar o salário justo, aquilo que é combinado entre patrão e assalariado. É isso que Ele nos exorta. Ele nos ensina a sermos pessoas de palavra, a honrarmos a nossa palavra e os nossos compromissos. Ele também nos ensina a fazer contas. Ele nos leva à prudência, mas é uma prudência sem medo. É uma prudência ligada à produção. Ligada à produção. E nós temos vindo a falar que nós temos que aprender a usar o dinheiro e a colocar o dinheiro no ciclo, no circuito da produtividade. E daí que esta prudência que Jesus nos ensina de saber fazer contas é fundamental, porque Ele nos deu uma cabecinha para pensar. E nós precisamos de raciocinar. Nós precisamos de aprender a tomar decisões mais racionais e menos emocionais. Nós somos muito emotivos a tomar decisões. E as nossas emoções, por vezes, ou na maior parte das vezes, nos engana. Por isso é que a palavra de Deus diz que nós não andamos por aquilo que vemos e sentimos, andamos pela fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus é uma palavra espiritual, é uma palavra inspirada, é uma palavra de Deus, mas é uma palavra racional no sentido em que Deus é também racional. Deus é racional. Ele pensa. Deus não faz as coisas do calhas, do Deus do ará. Não, Ele pensa. E nós precisamos de pensar. Posso ouvir um amém? Mas Ele também nos dá a capacidade. Agora, quando Ele dá capacidade às pessoas, nem todas as pessoas vão ter a mesma capacidade. E nós já vimos isso. Quando Ele fala na parábola dos talentos, Ele dá talentos, dá mais talentos a uns, menos a outros, segundo a sua capacidade, a capacidade que cada um tem. Há pessoas que não podem ter mais capacidade. Aliás, não têm capacidade para terem mais talentos.
E há que aceitar isso. Então o que é que eu faço, pastor? Aquilo que você é, aquilo que você tem, se é apenas um talento, vamos aprender a duplicá-lo. Vamos aprender a colocar esse talento no circuito da produtividade. E é isso que Deus nos quer ensinar e nos ensina na sua palavra. Ter dinheiro não significa que esteja a agradar a Deus. Deus não fica mais ou menos feliz com a quantidade do dinheiro que você tem. Na verdade, vou dizer uma coisa, quanto mais dinheiro você tiver, mais Deus vai requerer de si. E por isso é que Jesus diz, quão difícil entrarão no reino dos Deus os que amam o dinheiro. Então, ter dinheiro é bom. E se houver pessoas que tenham capacidade de ter muito dinheiro, glória a Deus. Mas lembre-se que Deus vai requerer de si. Porquê? Porque isso que você tem não é seu. É Deus que lhe deu essa capacidade. É Deus que lhe dá esse dom para você poder ter mais dinheiro. Para que esse dinheiro possa entrar no circuito da produtividade e abençoar a vida das pessoas. Esse é o desejo de Deus para nós todos. Posso ouvir um amém? Agora alguém pode perguntar assim, mas pastor, é lícito ter mais dinheiro? É. Como é que eu posso ter mais dinheiro? Então, vamos ver hoje um aspecto. Não vou abordar tudo, porque é impossível, mas vou abordar um aspecto das Escrituras muito importante. Abram as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 9. E nós vamos ler o versículo 11. Eclesiastes fica logo a seguir a Provérbios. Eclesiastes 9, versículo 11. Este livro foi escrito por um homem, segundo as Escrituras, foi e é o homem que a história conheceu mais sábio de todos, o rei Salomão. E ele escreve princípios de sabedoria. E ele diz aqui sim uma coisa absolutamente fantástica. Ele diz assim, e voltei-me e vi debaixo do sol, portanto nesta terra, não é? Debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, que nem sempre os mais rápidos ganham, mas nem dos valentes a peleja, isto é, nem sempre os valentes, as pessoas cheias de ousadia, ou os destemidos, nem sempre os valentes é a guerra, é a vitória sobre essas guerras. Nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza. Veja só, apesar de que Jesus nos leva muitas vezes à prudência, ela tem que ser uma prudência produtiva e não uma prudência por si só prudência, porque às vezes o ser muito prudente é significado de medo. Então ele está a dizer que nem ainda, nem sempre os prudentes a riqueza. Nem todas as pessoas são ricas. Nem todos os entendidos o favor. Mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Glória a Deus. Noutras Bíblias fala que o tempo e o acaso, ou as oportunidades. O acaso tem a ver com a hora. Irmãos, o que é que Salomão está a tentar trazer até nós? Um princípio muito interessante. E eu até vou ler aqui numa outra versão, diz assim, eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre os corredores mais velozes que ganham as corridas, nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e que as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Tudo depende da sorte e da ocasião. E isto pertence a todos. Às vezes nós ouvimos pessoas a dizer assim, eu tenho tido pouca sorte na minha vida. É porque por vezes nós não discernimos
quando existem situações que acontecem na nossa vida, no tempo certo, surgem o acaso, surgem oportunidades que nós não as reconhecemos e as perdemos. Às vezes o que faz assim um salto maior para quem quer ser rico, e a Bíblia diz assim, não tem mal nenhum ser rico, mas os que querem ser ricos tomem cuidado. É uma advertência, tomem cuidado. Mas não tem mal nenhum ser rico e ter mais dinheiro, e às vezes para que isso aconteça, nós precisamos muitas vezes do quê? De estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, na hora certa, a nos relacionarmos, e no meio dessa conversa surgem oportunidades. As mais diversas possíveis que possa imaginar. E muitas vezes nós as perdemos, porquê? Por medo. Temos medo. Somos prudentes, mas na prudência virada para o medo. E surgem oportunidades durante a vida, ao longo do tempo da vida, por vezes nós não reconhecemos que Deus está a abrir uma porta. E o que o rei Salomão está-nos a querer ensinar hoje é o seguinte, que muitas vezes nós, ao nos retrairmos, nós perdemos o comboio de muitas coisas na vida, que nos poderia dar saltos qualitativos. E falando na questão de dinheiro, de que nós poderíamos ter mais dinheiro. Mas isto não é o fim do mundo. Não é que você perca a salvação, ou que você... Não, eu só estou a querer explicar o porquê que, por vezes, alguns estão mais lá à frente do que outros. Não é porque Deus faça distinção de pessoas, porque Deus dá tempo, e dá ocasião, e dá oportunidades a todos. A todos. Ninguém pode dizer assim, mas eu tenho pouca sorte. Não, você não tem pouca sorte. O problema é que você e eu, nós não reconhecemos quando veio a situação, quando veio a oportunidade, perdemos. E a vida é isto, irmãos. A vida é isto. É um risco. Então, meus amados, quando às vezes as pessoas começam a levar isto para espiritualizar muito, tipo assim, põe a tua fé, tens que orar mais, tens que semear mais, tens que dar mais dízimos, tens que dar mais ofertas, tens que dar mais... Irmãos, nós já vamos chegar ao longo desta série, eu quero falar sobre dízimo, quero falar sobre oferta, mas eu quero, antes de chegar a esse ponto, eu quero vir atrás com vocês, para vocês entenderem que o Evangelho não é magia. O Evangelho não é pós de perlim-pim-pim. O Evangelho não é óleos de unção derramado na cabeça e vinho e água e tudo besuntado e que agora é que vai ser e agora é que vais vencer. Não, o Evangelho, isso é magia, isso é superstição, isso é algo que temos que acabar na igreja. Estou cansado dessas coisas porque isso é engano. É banha da cobra. Jesus nunca falou isso, nunca nos ensinou isso, nunca. E que me provem isso na Bíblia. Mas para dizer o quê, irmãos, a nós todos o seguinte, que Deus é racional. Deus nos fez com uma cabeça para pensar e o tempo e as oportunidades pertencem a todos, porque Ele não faz distinção de pessoas. E eu olho para trás na minha vida, há coisas que eu podia ter feito diferente, que eu não reconheci. E nem sempre tem a ver com dinheiro ou ter mais dinheiro. Porque eu posso decidir não querer ter mais dinheiro, eu posso decidir, eu estou bem como estou. Eu vivo bem assim como estou. Para que é que eu quero ter mais dinheiro? Às vezes, muitas vezes, quanto mais dinheiro, mais dor de cabeça dá. Mas há pessoas que querem ter. Então não há mal nenhum nisso. Então para isso nós temos que estar, digamos assim, conscientes que quando surgirem oportunidades, no tempo certo, com as pessoas certas, quem sabe Deus está-te a querer dar uma ajudinha para tu ires mais à frente. Mas se a gente disser que não,
Ele respeita. Deus respeita. Uma coisa é certa, mesmo que você falhe as oportunidades todas desta vida, Deus vai sempre suprir as tuas necessidades. Porque Ele prometeu que vai cuidar de ti todos os dias da tua vida. Quer tu apanhes as oportunidades, quer não. E se por qualquer motivo tu agora ouvis esta mensagem e pensas assim, ei, estou a lembrar-me disto e daquilo, não se sinta condenado. Perdeu? Deixa ir. Não fiques com esse peso. Perdoa, esquece, já foi. Vira a página. E agora, pastor? Vamos em frente. Continua a fazer a tua vida. E Deus te vai, com certeza, se Ele entender, dar-te mais uma oportunidade, ou mais, seja o que for, é com Ele. Nós só temos que estar atentos. E Deus é contigo todos os dias da tua vida. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus.